Boa noite, meus amigos e minhas amigas. É com muita alegria, muita satisfação, é com muito amor que vamos iniciar esse nosso evangelho, a Casa da Fraternidade na sua casa. Para que tenha esse evangelho ao seu alcance. Para isso, dê um like, para isso, toca lá no sininho, faz com que esse evangelho vá a muitos e muitos e muitos lares e muitas pessoas que aí necessitam ouvir o evangelho de hoje. Então, queremos só agradecer e para continuar no agradecimento, nós vamos abrir uma mensagem desse livro, Semeadores do Amor, da Ana Karine Garcia, né? Que ele fala aqui, a vida e a morte. Sentir, compreender e aprender é importante para entender a vida, principalmente a morte. A reencarnação propicia o aprendizado e faz com que o homem aprenda e se modifique. O pensamento do materialista afasta do ser humano a oportunidade de ele se aproximar de Deus e de conhecer o que a vida tem a lhe oferecer de mais sublime e de mais importante. Assim, queridos amigos, que a morte possa ser vista como uma porta de entrada a existências sublimes e que a vida, enquanto encarnados, seja um ponto de aprendizado e de transformações espirituais. O ser deve constituir-se o objetivo do espírito e deve estar sempre relacionado às conquistas espirituais que alcançarem. Jesus deve ser visto como modelo e guia de que necessitam. Sigam suas vidas dentro dos ensinamentos que ele lhes deixou. Nosso amigo Antônio. O ensinamento de Jesus é a base da humanidade. É amar ao próximo. Vamos acompanhar essa mensagem de Antônio para ditarmos a nossa prece inicial. Entremos em vibrações, mas antes disso, olhemos para o nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 1 e 2. Salvação dos ricos, é o nosso evangelho de hoje. Então vamos vibrar para que o ensinamento dessa noite nos dê exatamente a compreensão divina dessa passagem, salvação dos ricos. Ó Mestre amado Jesus, que nos auxilia a esse momento a compreensão do amor fraternal, que a esse momento possamos assim estudar o Evangelho de hoje para o crescimento moral de toda a humanidade. Que aqueles que aqui estão a nos ouvir, que façam reflexões sobre o Evangelho de hoje e compartilhem esse Evangelho com amor a todos aqueles que aqui não puderam estar. Divino Mestre, que nos oriente, que nos faça fluirmos os pensamentos e os desejos do amor fraternal à humanidade. Que assim seja. Meus amigos e minhas amigas, é muito importante nós compreendermos esse evangelho de hoje. Salvação dos ricos. É um pouco assim, e rico se salva?
né? A gente tem essa compreensão. E nós vamos dar uma entrada aqui e vamos comentar sobre esse momento. O que é que o Evangelho fala aqui em Lucas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então, um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai-vos os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe Jesus: Não matareis, não cometereis adultérios, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmo. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde a minha juventude, que me falta ainda. Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-os aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde a me seguir. O jovem, ouvindo essas palavras, foi embora, muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos, ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está em Mateus e em São Marcos e São Lucas, né? E a gente fica naquela visão de que como é que os ricos vão se salvar? Já que eles são tão apegados ao lado material. Como essas pessoas poderiam ou podem tirar a salvação do rumo que ela está lá, que é muito difícil? Porque na minha concepção, Júnior particular, para mim é uma das provas mais difíceis da Terra. É você ser rico. Porque quando você tem uma riqueza, você tem várias facilidades para que você desvirtue a sua encarnação. Então, a verdadeira salvação do rico é quando esses ricos, verdadeiramente, eles compreendem que a riqueza deles não está no momento da encarnação só para eles. Essa riqueza tem que ser dividida entre aqueles que mais necessitam. Aí você pergunta, ele vai ter que repartir a fortuna dele por todos os pobres? Se fosse, era melhor. Se fosse, era melhor. Mas quantos milionários têm quantos funcionários e respeitam os funcionários dele? E pagam o que é de direito a eles. Então, esses estão fazendo o caminho de um rico que é necessário estar aqui. O caminho do rico para a salvação que ele quer, ou que Deus prometeu, ou que Deus estipulou para ele, é ele fazer o bem ao próximo com a riqueza que ele tem. Porque não é só o rico que vai se salvar e nem é só o pobre que vai se salvar. É o ser que ali está, naquele momento encarnado, com os seus propósitos.
E se naquele momento, aquele propósito dele, ele estiver sendo ferido, ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o que for. Ele vai ter mais um tempo aqui para se salvar. Que é o tempo da compreensão do que ele necessita. Então vejam só. A salvação dos ricos, ele fala que é mais fácil que um rico, né? E essa comparação aqui é uma comparação de que a transformação do rico é mais difícil do que o pobre. Porque o pobre não tem opção tanta quanto o rico. Então, ele se restringe mais. Ele tem uma restrição maior de adequar-se ao momento que ele está vivendo. Não que ele não possa desviar-se também. Claro que pode. Claro que pode. Isso é fato. Mas as possibilidades do rico sair mais da linha é bem mais provido do que quem está em uma condição menor. Mas mesmo com isso, mesmo com essas dificuldades, ele é capaz de mudar. Todos nós somos capazes de mudanças. Nós não viemos aqui perfeitos. Viemos com um monte de problemas que nós temos que resolver em várias encarnações. Se nessa encarnação Deus confiou a mim ter uma fortuna, e que essa fortuna é para me ajudar as pessoas. Gente, o rico não é uma má pessoa. Ele está em um momento difícil na encarnação dele. Porque todos nós nascemos muito bons, com muitos propósitos. Mas ao passar as reencarnações, a gente vai adquirindo problemas. Porque nós fomos criados perfeitos. Mas nós temos um livre-arbítrio em cada encarnação. Então podemos desviar o caminho. Às vezes até sem perceber. Por ignorância, por falta de compreensão. Você desvia o caminho. Mas lá na frente, a compreensão vai começar a vir e você vai começar a mudar. Quantas encarnações? Eu não sei. Eu não sei nem quantas encarnações eu tenho. Então eu não posso nem definir se a próxima encarnação eu vou ser perfeito. Eu acho que não. Está muito difícil ainda. Está muito difícil. Mas o que eu vejo é que a cada tempo que nós passamos aqui a aprender, nós diminuímos esse tempo para dias melhores. Então, se a nossa felicidade não está aqui, está no mundo espiritual, mas se eu me preparar aqui para lá, por encarnado nesse corpo físico, que eu posso fazer algo para mim reintegrar-se àquele caminho da luz verdadeiramente, vai ser melhor. Então nós temos que trabalhar esse sentimento para que essa salvação que os ricos tenham, eu não sei qual é a encarnação que eu vou vir rico, milionário, não sei, mas que eu compreenda. Para quando eu reencarnar com essa função, nós tenhamos o conhecimento. Nós possamos passar para as pessoas o que esse momento pode nos fazer. Então, a todos nós que aqui estamos, podemos vir tempos ricos, tempos miseráveis. Para quê? Para que a gente conheça os dois lados da moeda. Para que a gente saiba lidar com esses momentos que aqui nós iremos viver. Nós temos várias pessoas aqui que já viveram esses momentos, que estão vivendo hoje.
Meus amigos e minhas amigas, tem pessoas que têm tanto poder monetário que ele não sabe nem o que fazem mais com tanto poder monetário. Agora inventaram um passeio para a Lua, para ver a Lua. Você sai da órbita, é não sei quantos milhões, não tem nem ideia quanto é que é isso aí. Mas para quê? Para ver a Lua e voltar. Porque não tem mais onde botar dinheiro. Então tem que inventar alguma coisa. Aí você pergunta, será que esse cara é feliz? Eu não sei. Qual foi o sentimento dele? O que ele está fazendo pela humanidade? Eu não conheço nenhum que foi, não sei nem quem é. Eu só vi a manchete. Mas, ai Júnior, mas esse cara está gastando dinheiro demais? Esse cara está fazendo não sei o quê? Eu sei. Eu tenho certeza disso. Mas será que esses cidadãos não têm alguns trabalhos humanitários no local dele? Será que ele não respeita os seus funcionários como seres humanos mesmo? Será que ele não tem afetividade com a família toda? Então, gente, nós não podemos achar que esses ricos não irão ser salvos um dia. Todos nós iremos ser salvos. Ou ricos ou pobres. A salvação não está no nível. A salvação vai estar nas obras que você deixar. E isso está dito já no Evangelho. Não tem como você sair disso. Não tem como. E isso faz parte para que nós tenhamos um futuro melhor. Não podemos jamais nos imaginar sem mudanças. Nunca. Sempre vamos mudar. As nossas sintonias, ela vai mudando com o tempo. E isso faz com que você tenha uma vida melhor. Modifica cada um de nós. O tempo e conhecimento. O tempo pela maturidade de vida. Pela experiência que você vai obtendo durante a sua encarnação. Suas encarnações. E a outra é o conhecimento. Que você vai obtendo e vai acumulando. Vai acumulando. Para que umas encarnações sejam melhores do que as outras. E isso faz necessário entender isso aqui. Esse conhecimento nós trazemos. Nós não deixamos lá. Tá certo? E o bom é isso aqui, ó. O que ele fala aqui, ó? Qual o sentido da palavra mamon? Quando ele fala o Deus ou mamon, né? É o império das coisas materiais, dos prazeres equilibrados, que obliteram os sentimentos da espiritualidade, únicos capazes de conduzir o homem à verdadeira felicidade. Então, quando você começa a modificar-se, o mamon ele vai desaparecer, né? Porque o que ele faz? Ele faz com que você comece a conhecer mais o lado espiritual do que o lado material. E quando você começa a entender melhor o lado espiritual do que o material, você vai entender que os ricos não interferem em nada. Não tem nenhuma interferência entre os dois momentos que você está vivendo. Tá certo? Por quê? Porque você tem que mudar. É uma tendência da humanidade as mudanças que você vai ter. Então, quando você começa a ter mais tendência
espiritual do que a material, ela vai se dissolvendo. Então vai ter bem melhor. E outra que ele fala aqui. A recuperação que ele fez de Jesus, qual foi? Que se desfizesse de todos os bens materiais, os doasse aos pobres e os seguisse. Nessa pergunta é que a gente fica olhando para cada um de nós. Será que nós tínhamos verdadeiramente coragem de hoje vender os bens que você tem, o carro, a casa, todinho, e seguir uma pessoa de mundo afora a pé? Será que você fazia isso? Você chamar de quê? Louco, né? Ah, isso é um louco fazer isso. Pois é. O nosso amigo lá, Zaqueu, fez isso. Vendeu tudo. E gastou o dinheiro dele para sustentar todo aquele pessoal que andava com Jesus. Que não era pouca gente, era muita gente. Então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então, para você entender a que nível Jesus jogou aquele jovem, para ele refletir. Porque ele queria ter uma coisa, salvação comprada. E não a salvação realmente ganha, conquistada. Isso é o que nós queremos aqui, ir para o centro espírita, ir lá, deixar todas as mazelas e vir lá para cá, não boa. E quem vai ficar com as mazelas lá? É o presidente? É a médium? A mazela vai ficar lá. E eu vou sair leso, livre, leve e solto. Não, meu amigo. Vai não. Você pode ser rico e pode ser pobre. Essas mazelas, você tem que entender elas. Você tem que compreendê-las. Você tem que fazer a resolução do que foi feito lá no passado. Porque são problemas seus. São conquistas suas. E isso é que é importante, que a doutrina espírita nos ensina a conquistar o entendimento e a compreensão divina para compreender o próximo. Isso é o mais belo da doutrina espírita. É fazer você pensar, reagir o teu pensamento ao amor, à felicidade e à paz. E entender o próximo, aquele que está com dificuldade de lhe entender. Você vai entendê-lo por uma simples razão: amar o próximo. Só isso que você consegue compreender. E outra que ele falou aqui foi essa aqui. Por que é tão difícil ao rico entrar no reino dos céus? Porque ele sofre com maior intensidade o apelo das tentações do mundo e dos gozos materiais, que se opõem aos anseios do espírito e afastam de Deus. A maioria das pessoas que tem algum poder maior aquisitivo aqui na Terra, ele se guarda muito de orgulho e de egoísmo. Mas tem alguns que têm a controle disso. Por isso que eles se salvam. Por isso que eles são melhores. Então, mas quem não tem esse controle, ele sofre muito. Ele sofre as tentações do mundo material, dos gozos, que se a gente for dizer que é ruim, nós aqui iremos fazer uma blasfêmia, o nível que nós estamos e gostamos desses gozos. Então nós temos que ter
a compreensão do próximo, como ele está se sentindo. Quando eu leio o Evangelho e compreendo essas parábolas, essas passagens do Evangelho de Jesus, eu compreendo os meus amigos que aí estão com esses problemas aqui, que não conseguem enxergar e nem conseguem resolver. Por quê? Por falta de compreensão. Não é que eles estejam errados, não é que eles sejam os ruins. Eles estão em momentos de crescimento moral e espiritual ainda. Quando eu o compreendo, eu começo a entender. Eu começo a entender que esse momento que ele está passando é um crescimento para um futuro melhor. Juiz, mas com toda a ruindade, com toda a dificuldade, com tudo isso, respeitemos as atitudes dele e façamos com que um dia ele consiga entender que aquela atitude não é necessária. E que Deus vai estar sempre ao seu lado a mostrar o melhor caminho. Mas um dia que ele dê abertura para isso. Não cabe a nós a estar julgando ou estar condenando. Não cabe a nós. Cabe um juiz, uma justiça humana e a justiça divina. Aí as duas justiças elas vão ter que se equiparar, se equilibrar para que isso aconteça. Mas na nossa parte, da parte espiritual, o rico se salva sim. Com maior dificuldade, sim, de reencarnação, sim. A encarnação dele é uma encarnação muito difícil. Mas fácil de se resolver, se assim queira. Se assim queira. Porque tudo isso aqui que ele sofre é um crescimento que ele vai estar depurando na encarnação que ele fizer com que aquela riqueza beneficie ao próximo. E que Deus o ajude, que Deus conceda a esses irmãos a verdadeira caridade moral a esses irmãos que necessitam tanto e que dependem dele nessa encarnação. Que Deus o ajude, que Deus faça com que todos esses irmãos que aí estão, nesse momento, sejam ajudados pelo amor e pela paz que Deus está fazendo, fornecendo a esse irmão nessa encarnação. Então, esse evangelho do capítulo 16 é não se pode servir a Deus e a Mamon, exatamente para a gente compreender que nós temos que ter duas divisões, né? Não podemos odiar e amar ao mesmo tempo. Não. Ou a gente odeia ou a gente ama. Então vamos nos concentrar nesse evangelho de hoje. Se algum irmão não tiver compreendido esse evangelho, releia novamente. E releia até você compreender. Porque todos nós somos filhos de Deus. E merecemos tudo de bom que Ele tem a nos oferecer em nossas encarnações. No silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Ó Mestre amado Jesus, que ilumina todos nós que aqui estamos, elevemos a cada um essa luz de amor, essa luz de paz, essa luz de transformação do ser que o Evangelho nos traz a esse momento. Conduziremos com muito amor, conduziremos com muita presteza a que todos hajam a compreensão plena
de transformação do ser. Obrigado, ó Pai. Obrigado a uma equipe de amigos que aqui se encontram e que nos ajudam a fazer com que esse Evangelho seja a casa da fraternidade na sua casa. Que assim seja.